Porque se o espírito, por exemplo, for de possessão e falar algo, ou alguma bobagem, ou algo irrelevante, isso é qual é a serventia, né? Qual é a serventia? Da mesma forma a psicografia, gente, na psicografia é a mesma coisa. A gente vai ter psicografias que dizem bobagem ou dizem coisas irrelevantes, e foi através da psicografia, o médium era psicógrafo. O maior exemplo disso é Kardec, né? Kardec não era médium. E tem alguém que escreveu melhor que ele? Quem escreveu com mais profundidade do que Kardec? E ele não era médium, né? Nem médium era. Só no sentido de inspiração, né? Mas com a faculdade ele não tinha nenhuma, ele mesmo diz isso. Então, o que eu percebo é que as pessoas elas se impressionam muito quando tem muito adereço, né? Então a pessoa canta, a pessoa dança, a pessoa usa uma roupa diferente, a pessoa tem um cenário diferente. Então todas essas coisas vão impressionando as pessoas e as pessoas passam a dar autoridade por isso. E esse é o erro. Porque o que vai dar autoridade não são essas questões de forma e nem o tipo da mediunidade. Mas o que o espírito vai dizer. O espírito pode dar pirueta. O espírito pode fazer o que ele quiser, dar estrelinha, dançar, cantar. Mas eu quero saber o que ele tem para me dizer. O que ele quer me dizer? Aí o espírito vai dar recomendações morais, tá? Mas e qual é a profundidade disso? Qual é a profundidade da recomendação moral do espírito? Mas é só porque ele está dando através do médium de possessão, daí tem mais autoridade? A gente se impressiona com o fenômeno, não com o conteúdo, né? E isso, em termos espiritistas, a gente tem que aprender. Aí o espírito, por exemplo, o espírito vem me falar alguma coisa sobre algum ensinamento moral, por exemplo. Dependendo da evolução desse espírito, ou daquilo que ele está me dizendo, porque um espírito inferior pode dar boas comunicações também, né? Mas dependendo do que ele está me dizendo, vale muito mais a pena eu ler um livro. Quando eu leio, por exemplo, Aristóteles, Platão, Kant, Descartes, quando eu leio um Sponville, vai ser muitas vezes muito mais útil e profundo do que eu ficar ouvindo um espírito. Que o espírito está me dando ideias muito mais pobres, incompletas ou até ruins. Né? O exemplo clássico que eu dou, eu acho que o melhor exemplo é o Emmanuel e o André Luiz. Vejam, eles se comunicaram através de um médium extraordinário do ponto de vista da faculdade. Quem tinha faculdades mais impressionantes e chamativas do que o Chico? Mas, no entanto, que espíritos que ele psicografou? Emmanuel e André Luiz. Pega 10 livros do Emmanuel falando sobre moral e pega um Ética Nicômaco do Aristóteles. Qual que vale mais a pena? Paixões da Alma, do Descartes. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do Sponville, que até materialista é. Vale mais do que todos os livros do Emmanuel. É que o nosso também modo de tratar da moral também é tão pobre, porque a gente estuda pouco, que o máximo que esses espíritos fazem é dar conselhos morais, né? Mas é tipo conselho, sempre um conselho limitado, né? Porque a Senso gente comum, também. né? Do senso comum. Autoajuda. Às vezes eu vejo, só para concluir, às vezes eu vejo uma postagem de alguma frase do Emmanuel nas redes sociais, aí eu vou olhar 10.000 curtidas. Aí eu leio a mensagem, é de uma pobreza o que o Emmanuel está dizendo. É de um nível de mediocridade no sentido que é uma coisa que qualquer um, até em boteco de esquina, está escrito na parede. Aí a gente vai ver quando Kardec tem um artigo de Kardec
se eu não me engano, é na revista de 59. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? É uma pergunta e Kardec responde. Aí Kardec diz, aqueles conselhos morais particulares, só para a pessoa, ou para o grupo, ou para a família, Kardec diz, podem ser muito úteis. Agora, eu pegar esses conselhos e transformar num livro e publicar, é levar o espiritismo ao ridículo. Aí eu vejo essas frases, tem frases que atribuem ao Chico, tem frases da Joana. A Joana é difícil de entender, né? Eu quero ver alguém ler 2 frases da Joana sem ter que voltar no início da frase para entender. Quero ver. A Joana, tu não consegue ler 2 frases dela sem parar na metade e voltar para dizer assim, peraí, deixa eu ver o que ela quis dizer. Que é uma prolixidade. Mas tem frases do... Verborragia, né? Não, tem frases do Emmanuel que é umas coisas assim, tipo, o óbvio do óbvio. É a mesma coisa que eu publicar um livro e escrever, ame, porque o amor é lindo como a primavera cheia de flores. Eu vou escrever um livro para dizer isso. Percebe? Eu não estou dizendo nada ruim, mas eu estou dizendo algo que... Né? Então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar a questão do conteúdo, né? O conteúdo é o mais importante, né? É, isso que o Michel falou é verdade. As pessoas podem sentir, enfim, mas é realmente o que tem de o que tem de livro de que é dito como espírita, que na verdade é autoajuda, senso comum, aqueles conselhos água com açúcar, né? É igual aqueles biscoito de filme americano que tinha um conselho dentro, né? De biscoito chinês que quebrava, tinha um conselho dentro. Os conselhos, bem aquela autoajuda mesmo, autoajuda barata, né? Aí você troca isso pela obra do Kardec, que é um tratado de filosofia moral ética, né? Que é uma coisa filosófica, né? Mas as pessoas preferem porque não precisa pensar. Para você receber um conselho pueril, você não precisa pensar igual você pensa lendo filosofia, né? Para você ler Platão, você pega os diálogos de Sócrates, você precisa pensar, né? Um conselho pueril de boteco, de filosofia de boteco, você não precisa pensar, é uma coisa tão. E no Brasil a gente sabe que tem muito analfabetismo funcional, né? Então as pessoas é mais fácil as pessoas entenderem esse tipo de conselho banal do que um tratado de filosofia. As pessoas vão, né? Eu não entendo como alguém diz que o Evangelho segundo o Espiritismo, já vi pessoas dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro difícil. E é um livro muito fácil, né? Aí eu fico pensando, imagina esse pessoal lendo Kant, lendo ler Heidegger, ler nem, enfim, é muito, o Brasil carece muito muito analfabetismo funcional realmente. Isso é um problema que a gente tinha que falar mais, porque para o brasileiro achar Kardec difícil é porque tem muito analfabetismo funcional acontecendo, né? Enfim, a gente pode partir para o item 2, 12, né? Os espíritos só para os espíritos, claro que os espíritos superiores eles podem se manifestar, não é que os espíritos superiores só se manifestem pela mediunidade espírita, né? Os espíritos superiores vão se manifestar em todos os lugares, né? Todas as crenças, isso é uma coisa geral. Mas o que a gente tem que cuidar é o conteúdo. Por trás de todo o ritual, que aí é próprio de cada crença, que a ciência espírita mostra que não entra nesses detalhes, né, de crença pessoal e detalhes, mas por trás de todo desse ritual eu tenho que ver o conteúdo, sempre o conteúdo. Sempre é o conteúdo que vai ser o mais importante, né? Agora, claro, né, nessa de possessão, o espírito ele pode sentir muita coisa, ainda mais dependendo do espírito, né? Kardec chega a falar sobre a impressão que os bons espíritos causam no médium e a impressão que os maus espíritos causam. E pode ter espíritos também que não é que eles estão querendo causar um mal para o médium, né? Eles não estão bem e o médium acaba sentindo também
mas não que o espírito esteja intencionado de fazer isso, né?